Boa tarde, Ferrares. Joia, vamos dar mais um minutinho aqui, a gente começa. Bom, acho que eu vou dar o início então aqui, a Zil me ajuda aí se precisar de algum um complemento, mas queria dar as boas-vindas a todos vocês aí para mais um webinar organizado dentro da MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, da CNI. A gente chama esse ciclo de webinars que tem acontecido nos últimos meses, chamando de casos de descarbonização da indústria no Brasil. O intuito é esse, de fomentar o aprendizado através de casos e exemplos de diferentes empresas do setor. Eu sou André Ferrarese, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Tupi, né? E que coordeno dentro do time aqui da MEI o grupo de trabalho da descarbonização, onde realizamos diferentes discussões e avaliações de como suportar atividades de descarbonização na indústria brasileira, né? Esse aqui já é o quarto encontro dessa série de webinars, então vocês já ficam convidados no canal do YouTube para conhecer as apresentações anteriores. Por isso que essa apresentação é gravada, para a gente poder depois disponibilizar também e ganhar ainda maior alcance para conhecimento da indústria brasileira sobre esses exemplos de descarbonização, né? Hoje a gente tem a felicidade de contar com a apresentação do Francisco Razzolini, acho que é assim a melhor maneira de pronunciar, né, Francisco? E diretor de Tecnologia Industrial e Sustentabilidade da Klabin, né? A Klabin, vocês conhecem, é uma empresa de mais de 120 anos de atuação no país e uma liderança no mercado de embalagens, né? E ele vai contar com a gente aí um pouquinho da estratégia de descarbonização da empresa através dos seus cases de descarbonização. A ideia macro é que esse nosso webinar tem aí 1 hora de duração, 130 minutos de apresentação, e na complementariedade as diferentes discussões, há espaço para os diferentes de vocês abrirem os microfones aí, conversarem um pouquinho mais na interação com o Francisco, né? E com isso acho que a gente posso passar a bola aqui para o Francisco tocar a apresentação, e a gente na sequência da apresentação dele. Então a apresentação segue por 30 minutos. Terminada a apresentação, a gente começa uma sessão de potenciais dúvidas e questões. Então fiquem à vontade aí também, se quiserem endereçar a parte dessas perguntas através do chat, né? Então, Francisco, por favor, sua apresentação. Obrigado, Ferrarese. Boa tarde a todos, todas. É uma satisfação estar aqui com vocês. A gente tem tentado conseguir participar sempre aí do GT de descarbonização, nessa iniciativa da CNI, na MEI, e que tem sido bastante interessante, aí, principalmente em relação às questões agora que tem vindo aí de COP no Pará, etc. Tem sido bastante oportunidades da gente conversar. Ferrares já mencionou aí a Klabin, que é uma empresa brasileira de 126 anos, né? Dos quais nos últimos 40 eu estou participando dela. Então já tem um pouco de tempo de casa aí, de cabelos brancos aí nas nossas operações, né? Sou um engenheiro químico, formado pela Federal do Paraná, e tenho um Master em Engenharia Papeleira pela Politécnica da Catalunha e diversas outras especializações aí. Trabalhei em diversas áreas na companhia, desde as nossas operações industriais até diversas áreas corporativas, e recentemente estou à frente dos grandes investimentos de capital da companhia,
e também de toda a parte de tecnologia industrial e florestal, né? Porque também envolve pesquisa e desenvolvimento florestal, pesquisa e desenvolvimento industrial, projetos de inovação e também nos últimos anos a área de sustentabilidade. A gente resolveu integrar porque a gente considerava que tinha bastante oportunidades de crescimento principalmente na área aí de descarbonização e de melhorar o posicionamento da Klabin em relação a emissões de gás de efeito estufa, né? Eu tenho uma apresentação aqui que eu passo a dividir com vocês. Não sei se já estou compartilhando a tela ou não ainda. Não, né? Deixa eu... Ainda não. Tá. Eu passo a não enxergar todo mundo aí agora, por favor, fique à vontade de me interromper se achar necessário, mas a ideia é seguir com a apresentação e depois temos uma conversa, né? É, a Klabin é uma empresa bastante integrada hoje de ativos florestais. Nós temos mais de 900 mil hectares de áreas florestais. Dessas, 42%, aí cerca de 380 mil hectares, são florestas nativas preservadas. E a gente tem mais ou menos a outra parcela, quase toda ela com plantios. E nós utilizamos duas espécies exóticas para isso, o pinus e o eucalipto, tá? Klabin começou muito nessas áreas lá na década de 30, comprando uma enorme área no Paraná, de mais de 120 mil hectares, por conta da araucária, que era a árvore, a única árvore que possui fibras longas aqui, né? A gente divide as nossas árvores, nosso setor, entre fibras longas, que são mais ou menos as de clima frio, né? Ou do hemisfério norte, e as de fibra curta, como o eucalipto e outros, que dão ambas características diferentes. Nós combinamos as duas nas nossas fabricações. Então, a Klabin começou com a fabricação aqui em São Paulo, numa unidade ali no Tietê, do lado do terminal do Tietê, e depois fez alguns arrendamentos e foi finalmente uma fábrica lá no Paraná para produzir papel jornal. O nosso começo vem da área de imprimir e escrever, mas ao longo dos anos nós fomos migrando para embalagens, que é o segmento que hoje a Klabin abraça, né? Desde 2013 nós estamos muito fortes nesse segmento. Então hoje nós temos 23 unidades, né? Aí em 10 estados do Brasil. A grande maioria delas são áreas de conversão, ou seja, transformamos o papel em embalagem, quer seja de sacos industriais ou caixas de papelão ondulado, mas também nós fornecemos ao mercado diversos tipos de papel para embalagem, quer seja esse papel marrom que usa para fabricar caixa de papelão, que a gente chama de craftline, o papel para sacos industriais, mas também cartões que é, embalam grande parte dos alimentos no Brasil, né? Nós somos o principal fornecedor do segmento de leite longa-vida aqui no Brasil e no Hemisfério Sul, e um dos três maiores do mundo. E também estamos muito no segmento de embalagem para bebidas, né? Os multipacking aí para garrafas e latas, e no segmento de alimentação congelada, né? Então, essa é a tônica da Klabin. Nossas áreas de negócio estão voltadas aí para a área florestal, a área de celulose, que a gente também integra muito com nossas produções de papel, mas uma parte dela é vendida ao mercado. E aí tem um outro papel também da fibra longa, que é uma fibra do Pinus hoje, que ela é usada para a fabricação de fraldas absorventes, e aqui no Brasil nós somos o único produtor. Na nossa área de papel já comentei, e a área de embalagens também, entregando aí ao mercado caixas de papelão do lado. Hoje, entre colaboradores direto e indireto, nós somos um pouco mais de 25 mil, e nós temos aí um grande trabalho, principalmente no Triple Bottom Line, né, do econômico, social e ambiental, e a nossa companhia foi a primeira empresa do Hemisfério Sul, no setor de papel e celulose, a ter a certificação do Forest
Stewardship Council, que é a mais reputada certificação no âmbito florestal e na cadeia de custódia dos produtos madeireiros, né? A companhia tem tido aí diversos reconhecimentos e compromissos, principalmente no âmbito aí ESG. Um dos principais que é relacionado muito aí à descarbonização são as metas do SBTI, do Science Based Target Initiative, né? E nós somos também aqui a primeira empresa na América Latina a ter metas SBTI aprovadas. Mostra um pouquinho a história na frente, mas um grande passo, e também desde o ano passado, as metas iniciais eram para escopo 1 e 2, e do ano passado a gente repactou as metas de escopo 1 e 2 e criou também meta para o escopo 3. Um dos principais pontos de reconhecimento hoje é a nossa presença nos índices do Dow Jones, o que se chamava aí Dow Jones Sustainability Index, agora se chama Dow Jones Best in Class, mas a Klabin está no mercado global, no segmento de packaging em containers pelo quinto ano consecutivo, e no ano de 2024 nós obtivemos a nossa maior pontuação, atingindo 88 pontos em 100, né? Somos uma das únicas empresas fora das listadas em Nova York a figurar no ranking de sustentabilidade, pelo menos no bloco do 1%, né? A gente fez um bom trabalho também nos 3 programas do CDP, quer seja manejo de água, florestas e mudanças climáticas, e a gente é líder nesse setor, tendo o grade A nos 3 programas. E também um trabalho de longa data já aí com a plataforma EcoVadis, tá, nas questões aí que tratam tanto principalmente da parte de supply, né? E aí em temas internos também com práticas trabalhistas, direitos humanos, meio ambiente, ética e compras sustentáveis. Então, a companhia tem, na sua essência, também um trabalho muito grande voltado à questão ambiental, social e, ultimamente, econômica, principalmente, e também nos últimos tempos de governança, né? Nós trabalhamos aí antes da década aqui de 20, principalmente com os SDGs, né, desde que eles foram publicados em 17, e em 2020 nós lançamos a Visão Klabin 2030, a agenda nossa para 2030, com diversas proposições de metas que atingiram aí diretamente 14 dos 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aqui traz a nossa proposta de valor da Klabin para a sociedade até 2030. Então, nós nominamos isso de CODES, Klabin, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e nós elaboramos aí 23 metas como prioridades nessa que é a temática ESG, e isso vem sendo acompanhado com o roadmap estratégico da companhia, que a gente tem feito revisões constantes, mas sempre buscando atingir melhores resultados nos quesitos ESG. Esse nosso CODES ele está baseado em 4 pilares, né? Como a construção do futuro renovável, a contribuição para uma economia sustentável, a prosperidade para as pessoas e a questão de tecnologia e inovação. Então, aí temos 23 temas materiais e eles foram base aí para as nossas metas para o objetivo 2030, né? Deixa eu só entender aqui. Nesse, nesses nesses itens todos aí, a gente tem uma visão constante colocada em relatório de sustentabilidade. Nós lançamos nosso 26º relatório de sustentabilidade, e esse ano, retratando 2024, e esse relatório ele já é bastante focado, né, no que é a Klabin, nos seus CODES, na governança da companhia, nos temas prioritários da empresa, e nós temos aí sempre o desafio de mostrar os destaques que temos em ESG. Nós seguimos aí todo o protocolo GRI e também só um instante, que agora travou aqui para.
E também nós temos um painel específico para SG, que ele retrata as questões aí do GRI, que é o padrão que nós seguimos, mas também de sistemas aí como o SASB, Contábil Europeu, né? Sobre os temas do CDP, do TCFD, que aí é o item que trabalha com os financial disclosures relativos ao clima, né? A nossa Agenda 2030, os nossos trabalhos também, que United Nations Global Compact, e alguns temas tópicos. Então, isso tudo a gente traz sempre atualizando as informações e através delas que a gente vai acabar participando nos diversos itens e atendendo muitos dos nossos clientes e dos nossos fornecedores em termos das nossas plataformas, né? Em termos aí do tema em si, que a gente engloba dentro do tema de mudanças climáticas, a gente vem acompanhando isso já há um bom tempo, até porque as mudanças climáticas acabam impactando muito nas nossas áreas florestais, nas nossas áreas produtivas. Nós também somos bons usuários de água, então precisamos ter muita noção de aonde a gente está e do que tá vindo aí pela frente com as expectativas de aquecimento do planeta, né? A gente trabalha com muitos modelos de predição, tentando entender os efeitos que virão aí nos próximos anos. E com isso a gente tenta também adequar nossos materiais florestais para essas novas realidades, né? Em termos aí de matriz energética geral, que é um dos pontos que a gente mais trabalha, né? A gente trabalha muito aí com os recursos naturais, a questão da energia, da água, aí da biodiversidade, são temas aí recorrentes no nosso dia a dia, mas uma das metas que nós propusemos lá em 2030 foi de trabalhar de aumentar a nossa fonte renovável na matriz energética, né? E ela é basicamente via redução de combustíveis fósseis e para garantir, na nossa previsão, chegar a 92% de fontes renováveis, né? Em 2022, quando a gente teve aprovada as metas do SBTi, nós tínhamos praticamente 91%, e agora em 2004 nós chegamos já a 93% de fontes renováveis em toda a nossa matriz energética, né? Para se ter uma ideia, o setor industrial global aí tem apenas 14,3% de matriz energética renovável. Aqui no Brasil a gente está saindo perto de 45%, em dados aí do Balanço Energético Nacional de 21, e no setor brasileiro de papel e celulose também, que tem uma facilidade de integrar mais com a biomassa, né? A gente chega em 73%. Então, o papel da Klabin tem sido muito de puxar os limites do uso aí de combustíveis renováveis e da tecnologia para fazer a redução das suas emissões, né? É, Em termos aí de intensidade de emissões de gases de efeito estufa, a Klabin já monitora as suas emissões desde 2003, né? Então, principalmente para os escopos 1 e 2, a gente tem praticamente esse histórico aí já de 23 anos, e desde que nós começamos a fazer os nossos inventários, a gente já conseguiu fazer uma redução de 70% do que nós emitíamos lá atrás, né? Então, saímos daí do patamar de praticamente perto de 500 quilos de CO2 equivalente por tonelada de produto que a companhia produz, e hoje nós já estamos chegando aí na casa de abaixo de 140, e o nosso objetivo é ainda mais ousado, né? Então, depois eu mostro um pouco aonde que a gente fez as grandes atuações nesse período, tá? Assumimos aí diversas questões com relação a compromissos climáticos, né? Os mais recentes aí de 2019 para cá, nós assinamos em 2019, então, a nossa carta de compromisso com o SBTi e também com a campanha da Global Business Ambition for 1,5 Celsius, né? Que era relativo a não aumentar mais que 1,5 graus na temperatura global, média global. Em 2021, nós tivemos as primeiras metas aprovadas para escopos 1 e 2, ainda no cenário well below 2 graus Celsius, né?
pelo SBTi, que foi quando a gente começou a trabalhar com isso. E a época é uma meta a ser atingida até 2025 e outra até 2035, né? Era 25% até 2025 e 49% até 2035. Aí também trabalhamos internamente um plano de transição climática, né? Que é um documento que mostra a nossa estratégia de descarbonização e como a gente vai buscar as metas aí baseadas na ciência e uma trajetória também de buscar o net zero da companhia aliado aí ao Task Force for Climate Financial Disclosures, né, o TCFD, aderente a partir de 2022. Em 2023 também a gente lançou um programa de engajamento e capacitação da nossa cadeia de valor, né? Nós começamos a trabalhar bastante aí com os itens de escopo 3, fazendo os levantamentos nos diversos pontos de avaliação, né? Nos 11 pontos que são, acho que se eu não estou enganado. E aí agora em 2023 também eu fiz uma apresentação dessas metas ao SBTi e depois de um longo período de negociação, de aprovação e de correções, foram aprovadas então 4 metas aí baseadas nas ciências, já alinhada definitivamente no cenário de máximo de um aumento de 1,5 grau e com a visão aí tanto de 2030 quanto de 2050, tá? E o que são essas metas que se tornaram até mais ousadas, baseado em 2022, é uma redução de 42% das emissões de escopos 1 e 2 até 2030, também uma redução de 42% no escopo 3, né? E para a questão do net zero, que agora se trabalha muito em reduzir em 90% as emissões absolutas de gás de efeito estufa. Tivemos também essa meta para escopo 1, escopo 2 e escopo 3 até 2050, né? Então aí a gente tem diversos trabalhos sendo feitos dentro da companhia, como redução de emissões próprias, né? As substituições de gases de combustíveis fósseis, né? Ampliação de tecnologia para menor uso e eficiência energética e menor emissões também. Aquisição de energia renovável, né? Até utilizando aí os I-RECs, os certificados de energia renovável, e a transformação de nossa frota de veículos leves para reduzir emissões. São programas que estão dentro. Dentro da cadeia de engajamento, nós fizemos um trabalho grande de levantamento dos nossos fornecedores. A gente tem mais ou menos 7.000 fornecedores na companhia, e desses nós elencamos aí 700 mais críticos e vimos trabalhando desde então em ondas de 100 a cada ano, trabalhando nas questões de inventários das emissões e dos programas que cada um deles tem, né? Então, todo esse engajamento também foi um trabalho importante sendo feito, que está em evolução, e nós temos tido bastante boa aderência dos nossos fornecedores. E também, quando a gente entra agora mais efetivamente no escopo 3, a gente passa a trabalhar aí com mais de 200 clientes críticos também, né? Então, a gente também trabalha como ele vai transformar o nosso produto, com a questão do transporte nessa cadeia e tudo mais que possa afetar. E aí também as questões de oportunidade que a gente tem de mudança de transporte, né, nos modais, perdão, rodoviário, ferroviário e marítimo, e também sobre as questões de aumentar, onde é mais difícil, mais crítico de mudar e melhorar as tecnologias para reduções de emissões, né? E nos investimentos também de circularidade, que estão bastante importantes para nós, quer seja todo o manuseio dos nossos resíduos, principalmente da cadeia de resíduos sólidos, e também da reciclagem dos produtos que nós produzimos ou que são produzidos com os nossos papéis e celuloses, né? Em termos de iniciativa aí de descarbonização, eu mostro para vocês uma sequência aí dos últimos praticamente 15 anos, né, ou 16 anos. Desde 2008 a gente tem feito alguns projetos importantes de expansão e de atualização tecnológica na Klabin.
E lá em 2008, por exemplo, a gente entrou com uma caldeira de biomassa e fez uma substituição importante de óleo combustível. Isso nos permitiu reduzir em 60 mil toneladas de CO2 equivalente aí por ano, né, nas emissões daquela unidade, Monte Alegre, uma unidade no Paraná. Depois, em 2011, 2012, nós também implantamos uma nova caldeira de biomassa na unidade de Otacílio Costa, em Santa Catarina. Em 2014, a gente entrou aí com uma nova leva de investimentos importantes na companhia, mas em alguns lugares onde é mais difícil operar com caldeiras a biomassa, nós entramos com caldeira a gás, né, natural, é onde também o gás natural estava disponível. Fizemos essa transição e mais uma caldeira de biomassa na unidade de Correia Pinto, em Santa Catarina, com a substituição de óleo combustível, aí foram outros 16 mil toneladas de carbono equivalente. E nós temos aí uma planta de piche, faltou complementar aí, desculpe, mas é piche de óleo de pinos, né, o piche do tall oil, em que toda a resina do pinos que vem para o nosso processo junto com a madeira, ela é separada, né? Ela gera um sabão quando o cozimento é feito em meio alcalino. Nós passamos depois da separação desse sabão por um processo de acidificação e o transforma num óleo muito semelhante aí a um petróleo, a um óleo leve, né? E nele você tem diversas frações, né? Desde o fitoesterol, que pode produzir aí a margarina sem gordura, né? Vegetal, até frações muito pesadas, como frações de piche, que a gente utiliza, então, também nos fornos de cal, nas duas unidades que a Klabin opera integrada, celulose e papel, em Santa Catarina. Tá? Entramos também depois com uma caldeira de biomassa na nossa unidade aqui em Angatuba, em São Paulo. Em 2016, a gente também fez programas de entrada de gás natural na planta de papelão do lado de Itajaí. E nós tivemos também, em 2016, a partida de uma nova unidade da Klabin, no estado do Paraná, um projeto que se chamou Puma, e que já de início ele contava com uma matriz mais de 90% de energia renovável e autossustentável, inclusive na época com um excedente de mais de 100 megawatt-hora por hora de energia limpa para o sistema, tá? Para o sistema integrado. Entramos também aí numa segunda fase de investimento lá na unidade Puma, com uma planta daquele óleo de pinos, né? O Tall Oil é o nome dele em sueco, né? Tall é pinos em sueco, e que permitiu a gente queimar nos nossos fornos de cal esse óleo. É interessante para quem não é familiarizado com o processo de papel e celulose, ele tem muitas circularidades internas no processo. Uma delas é todo o ciclo de recuperação de químicos. Então, após o cozimento, quando a gente entra com a biomassa, com a madeira, cerca de 50% dela é celulose, né, em base seca. Então, essa é a madeira que vai depois seguir para a fibra que vai depois para seguir para a fabricação das celuloses e dos papéis. Mas ao restante, dos outros 50% da madeira, aí que são hemiceluloses, extrativos e principalmente a lignina, eles são dissolvidos e fazem parte de um licor que no segmento a gente chama de licor negro. Esse licor negro sai depois de um processo de separação das fibras bastante diluído, ele é concentrado em evaporação e depois ele é queimado numa caldeira que chamamos de recuperação, em que a parte orgânica vai nos gerar a energia, né, o calor, a alta pressão, e gera vapor, alta pressão e temperatura, que depois gera energia elétrica e gera também vapor a baixa e média pressões e temperaturas para as energias de processo, energia térmica de processo, mas também permite a recuperação dos químicos. E dentro do processo de recuperação dos químicos, de recuperação principalmente da soda, né, do hidróxido de sódio ou dos sulfetos, que são parte da nossa receita de cozimento, a gente recupera tudo isso via também um processamento em fornos de cal. A gente usa lá o hidróxido de cálcio para uma parte da troca entre carbonato de sódio e hidróxido de cálcio para gerar a soda e o carbonato de cálcio. E nós transformamos depois esse carbonato de cálcio de novo em cal,
que vai ser depois hidratada e seguir novamente no processo de recirculação. Então, nessa área onde está hoje concentrado o nosso maior consumo de combustíveis fósseis, e a gente hoje usa muito o nosso óleo de pinos, mas também a gente usa outros combustíveis residuais obtidos na planta, como terebentina, como metanol, hidrogênio, quando a gente tem plantas químicas integradas, como é o caso da unidade Puma, e também, mais recentemente, como em 2022, uma planta de gaseificação de biomassa. Então, nós passamos a gerar nosso próprio gás de síntese, né, o syngas, e ele também permitiu uma redução importante de substituição de combustível fóssil nos nossos fornos de cal. Então, hoje, esse apanhado todo de energias residuais são usadas no nosso processo de descarbonização, né? Nós estamos num processo agora de modernização de uma dessas caldeiras de recuperação, a nossa caldeira mais antiga, em operação desde 1978, na unidade de Monte Alegre, no Paraná, e ela está vindo com uma tecnologia bastante mais atualizada, com maior eficiência, gerando vapor a temperaturas e pressões mais altas, e permite maior geração de energia. Então, esse é um processo que agora ocorre, essa caldeira deverá ser substituída, e a nova que está entrando em 2026, começo de 2023, também terá reduções, né? E recentemente nós também fizemos a substituição de óleo por gás numa das nossas unidades em Manaus, fábrica de caixa de papelão do lado, e também um recente investimento aí de uma produção de energia eólica por equiparação num parque eólico do Nordeste. Então, esse caminho todo de melhoria da matriz é o que tem puxado os nossa descarbonização, com muito investimento, mas sempre com investimentos que acabam trazendo não só o retorno ambiental, a redução das emissões, mas também as oportunidades aí de melhoria de custo, de reduções de custo e de maior integração na cadeia que está mais sobre o nosso domínio, né? Sobre a gestão desse tema, a gente trabalha muito aí com o planejamento dessas áreas. Então, a gente trabalha com a curva de abatimento, né? A curva de custo marginal de abatimento, a curva MAC, em que ela nos dá a visão de quais são as próximas oportunidades que a gente tem na companhia para a redução de emissões de gás de efeito estufa, né? Então, aí tem um pouco do histórico do que foi implementado até agora, entre o custo marginal e aquilo que foi já possível fazer com um retorno financeiro bastante importante, e outras oportunidades que a gente está buscando aprimorar para continuar nessa trilha de redução. Então, acho que cumprindo um pouco dos meus 30 minutos, eu paro por aqui, e pelo menos para dar uma ideia do que a Klabin tem feito nesse segmento, tá? Excelente material, Francisco. Parabéns, muito, muito rico mesmo. E abra espaço agora para quem tiver interesse aí de fazer perguntas para o Francisco, né? Momento da gente entender também um pouco mais de cada uma dessas aplicações. Acho que ele deu excelentes exemplos e bastante exemplos. Então, mais uma vez aí, obrigado, Francisco, pelo compartilhamento. Então, deixo aí aberto para os participantes se há alguma pergunta. Oi, Francisco. Opa, boa tarde. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida. Das ações que vocês fizeram na Klabin, qual que você vê, assim, pensando em tonelada produzida, né, tonelada de produto produzido, que teve maior ação nessa redução do CO2, né, vendo ali o escopo 1 e 2? E pensando ali de 2022 até, né, 2025 não acabou, mas até 2024, vocês tiveram uma redução também no total de CO2 do escopo 1 e 2? Que ali a gente viu, né, de 2022 o planejamento para 2030. E aí pensando que muitas vezes, né, teve um aumento da produção, vocês, né, podem ter instalado novas unidades. Às vezes, no total, a gente tem uma impressão que pode ter aumentado, né, a emissão de CO2. Vocês têm um planejamento, às vezes,
E pensando não no total geral, mas no total por tonelada produzida? Isso. Luciana, obrigado pela pergunta. Dois pontos, né? O primeiro é sempre a integração com materiais renováveis é que traz melhor rendimento para nós, né? E a nossa integração com biomassa tem sido a que traz mais resultados importantes, né? A gente hoje na Klabin usa a madeira em três estágios, né? No sólido, que é a madeira residual que a gente tem do processamento da madeira, ou seja, nós recebemos as toras, fazemos o descascamento, o processamento das toras, gerando pequenos cavacos aí para os cozimentos. Então, todo o subproduto disso, as cascas, pó, pó de serra gerado, né? E outras partes da madeira que não são utilizadas, e às vezes a coleção de ponteiras e galhos no próprio campo alimentam também a nossa produção de energia via o uso da biomassa. Então ela tem sido importante, mas também a gente fala na parte líquida, né, que é a geração do licor negro e a separação desse sabão que permite a gente também trabalhar com combustível aí, com a madeira líquida, se a licença poética me permite, e depois a madeira no estado gasoso também, que é a gaseificação da madeira. Então, toda vez que a gente faz essa integração, a resposta é bem maior, né? Porque você está partindo de uma base biogênica, a base que foi aí renovável, essas florestas são plantadas, crescem, uma parte do material fica já no solo, mais ou menos para nós, entre 25% e 30% do volume produzido pela árvore está no solo, e essa é uma parte que fica lá, ou seja, é um carbon sink, né? Nós estamos fazendo, estamos enterrando. E o restante, então, a partir do momento que é usado, lógico que ele vai gerar um CO2, mas é um CO2 que veio de um processo biogênico, ele será, essas árvores serão replantadas e vão fazer novas fixações, né? E a gente sempre tem, assim, mais expansão florestal do que uso, então a gente sempre está aumentando nossa base de fixação de carbono. Só para dar uma ideia para vocês, mais ou menos nossas florestas hoje fixam mais ou menos 12 milhões de toneladas de CO2 por ano, e nossos processos industriais estão na casa aí de 6 a 7, tá? Então a gente tem alguma coisa como 5 milhões de toneladas de carbono fixado em todo o nosso processo, né? Isso não gera crédito de carbonos, né? De carbono na grande maioria, porque pelo princípio da adicionalidade que o crédito de carbono pede, grande parte dessas florestas já estão aí, elas têm ciclos de 7, 14 anos, né? Então já eram computadas com a sua contribuição ao planeta. Especificamente depois, na segunda parte da tua pergunta, eu mostrei um gráfico aqui, posso até mostrar de novo, da tonelada de carbono equivalente por ano, por tonelada de produto, né? Então, ela é a inspeção, ela é a visão específica ali, a redução específica de emissões de gás de efeito estufa, e e com isso a gente teve reduções sim entre 2020, 22, 23, 24, tá? Na emissão total, que é o que passa a valer agora na nova revisão das metas SBTI, emissão total de gás de efeito estufa, né? Aí se passa a contar o volume total emitido. A gente teve uma pequena oscilação aí no ano de 2024, que foi um pouquinho maior que 23. Foram umas questões operacionais de uma das nossas unidades, mas a gente está vendo agora de novo o aumento da produção com menor uso de combustíveis fósseis, né? Então, provavelmente a gente tenha um pequeno soluço em algum dos anos, mas a tendência é sempre de redução. Muito bacana, Francisco. Na Ok, sequência muito aqui, obrigada. Sayonara. Bom, boa tarde ao grupo. Francisco, parabéns pela apresentação. Eu sou gestora aqui da área de comunicação corporativa e sustentabilidade da Tupi, colega do Ferrarese. Então, vou me permitir, sei que o tema aqui são os cases de descarbonização, mas queria falar um pouquinho mais dos códigos, porque eles são, acho que, uma referência aí na forma de reporte de metas, de atualização, né, desse reporte, inclusive. Então, queria compreender um pouquinho como que vocês fazem esse processo, né, o time de sustentabilidade, para que esses indicadores possam
possam ser reportados sempre de forma tão tempestiva, né? Não é só no anual. Enfim, entender realmente, aprender com vocês esse processo. Esse processo, a grande parte vem das nossas informações internas, e hoje nós somos assim bastante automatizados e gerando uma base de dados muito grande. Então, uma parte já vem dos próprios balanços das unidades, então a gente tem acesso praticamente horário ao consumo de água, por exemplo, ao de energia, à geração de vapor e energia, base fóssil e base renovável e outros indicadores que a gente utiliza. Então, tem muita coisa que ainda precisa de coleta de dados e que a gente tem que fazer mais na base semestral ou anual, mas algumas delas a gente já está conseguindo até ter informações para ter isso diariamente, né? É lógico que num ciclo de um ano é mais fácil você apresentar em compartimentos, porque tem variações no dia a dia do nosso processo. Mas esse também continua sendo um grande desafio. E aí a gente tem mantido nossos sites atualizados. Essas metas CODES, todas elas são metas públicas e elas estão no nosso painel ESG. Você pode acessar, você vai ver. E agora, como já fizemos aí 5 anos, né? Foi 2020, estamos na metade do ciclo. A gente está fazendo esse ano já uma reavaliação das metas. Algumas a gente já superou, como a questão da redução do consumo de água e de energia, e a gente está avaliando se vale a pena colocar um desafio ainda maior para nós internamente nos próximos anos. As nossas metas aí que têm maior desafio hoje estão relacionadas à segurança do trabalho, tá? Essa tem sido as nossas maiores dificuldades aí. Com todos os programas que a gente tem feito, tudo o esforço que a companhia, que não é pequeno nessa área, a gente ainda tem encontrado algumas necessidades de melhorar ainda mais a robustez dos nossos programas. Muito bem. Obrigado, Francisco. Seguindo aqui com a Luciana. Olá, Francisco. Parabéns aí mesmo pela apresentação e também por vocês terem montado esse webinar tão importante aí em momentos atuais. Francisco, eu venho acompanhando, eu trabalho como assessora de sustentabilidade do Simproquim, eu tenho uma consultoria e tenho implementado muito as práticas ESG, especialmente em empresas de médio porte que pertencem à cadeia de valor de grandes empresas aí, que estão relatos muito mais consistentes. Então, quando eu vejo o escopo 3 seu, que está aí junto nas médias escopo 1 e 2, com 42%, redução até 2030 e net zero em 2050, como é e qual está sendo o desafio para puxar a cadeia de valor? Porque esse é um problemão, então como é que vocês têm feito isso? É, eu fiz uma ligeira explicação ali de avaliação dos fornecedores mais críticos, aqueles que têm a maior contribuição na nossa cadeia, quer seja aí pela aquisição de químicos que a gente tem, quer seja pela questão do transporte, que são itens principais. E hoje o escopo 3, se a gente for olhar no total, ele já está aí perto de 78% das emissões que a gente tem que fazer a redução. Ou seja, nossas emissões internas hoje é maior até, acho que é 83, porque acho que apenas 17 são do escopo 1 e 2. Talvez fale um pouquinho o número. Mas o envolvimento dessa cadeia é importante e a gente encontra aí de vários tamanhos, desde fornecedores que já estão bastante avançados com seus próprios projetos, a fornecedores que não têm ainda nenhum levantamento das suas emissões. Então, dentro do nosso programa está a capacitação também desses fornecedores, geralmente médios e pequenos, que ainda não têm seus inventários de gases de efeito estufa mapeados e trabalhados. A gente vem fazendo isso por ondas. Nós temos tido índices acima de 80% de participação e de aderência no nosso projeto. E com isso a gente tem melhorado muito a base de dados deles e nossa, e também que eles comecem a ter sua visão do programa de 2030. Então, né, eu mostrei ali nesses primeiros anos, a gente já fez uma redução importante aí de, acho que foi 19% de 2022 para cá, mas tem um desafio grande aí para chegar na cadeia.
Eu acho que é o trabalho, é um trabalho árduo do dia a dia, de uma equipe que trabalha, está dedicada a isso, que trabalha na avaliação dos fornecedores, que trabalha nos programas de redução, e também em processos alternativos e fornecedores alternativos, né? Então, a gente tem um trabalho integrado com a nossa área de supply chain, de programas de redução. E a gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, um grupo de trabalho grande. O Ferrarese já teve a oportunidade de estar com a gente. A gente tem trabalhado oportunidades aí de introdução de combustíveis renováveis cada vez mais na nossa matriz de transportes, né? Na nossa matriz logística. Dentro dessa unidade, por exemplo, que eu mencionei, a unidade Puma, que é a maior unidade da companhia hoje, ela tem conexão direta com o porto, por exemplo, por ferrovia, né? Isso reduziu mais de 130 caminhões por dia na estrada. Então, tem vários processos desses que estão sendo integrados. Mas o desafio não é pequeno, não. O desafio é grande, e apesar de, nesse momento aí que o mundo dá uma balançada com relação às questões de emissões de gás de efeito estufa, por conta de posições aí políticas de alguns países, acho que a gente continua no tema e para nossa boa surpresa, acho que o tema ainda faz parte da agenda dos grandes, pequenos e médios integrantes da nossa cadeia. Ai, sim, obrigada. É que eu vejo como o médio já está se movimentando, mas para puxar o pequeno, que corresponde a um monte, ainda assim encarado só como custo e não como investimento, não entende a importância disso, é um desafio. Eu acho que a gente tem trabalhado, né, com o Ferrarese, né, é um dos pontos do grupo do GT aqui de descarbonização, é como os programas de melhoria de eficiência energética, por exemplo, chegam a esses pequenos, né, porque até há recursos aí de programas do governo, né, mas a dificuldade de que essas empresas pequenas e médias, ou principalmente as pequenas, façam parte desse programa. Então, é um trabalho, né, Ferrarese, que Isso não aí. está sendo fácil. O Zil está aí. Muito bem, Francisco. É algo que a gente tem trabalhado, tanto com o próprio Senai quanto o Sebrae, nesse tema, inclusive como desenvolver e pôr mais perto, né, das empresas pequenas e médias, plataformas, inclusive, de inventário de emissões que os auxilie e os oriente como levantar esses dados, porque muitas vezes também o ponto é ter os dados, né? Então, acho que esse é um ponto-chave aí, excelente questionamento, Luciano. Eu vou passar então na sequência aqui para o João Irineu, que foi o nosso primeiro apresentador de webinar aqui. Fica à vontade, João. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Assim, boa tarde a todas e todos. Parabéns pela iniciativa, né, da CNI. Essa troca assim, de experiência traz para a gente novos insights e novas oportunidades, né, de exploração. E a gente observa que os desafios são parecidos, apesar dos negócios setores são diferentes, né? Produtos diferentes, processos diferentes, mas a gente observa faz algumas analogias rapidamente, talvez precipitadamente, mas depois eu preciso aprofundar um pouco mais. Aí, Francisco, obrigado pela apresentação. Tem um gráfico que... A primeira pergunta você já respondeu para o Luciano, essa comparação de escopo 1 e 2 e 3 e como atuar no escopo 3, né? Já análogo ao que acontece aí com o nosso setor, que é o automotivo, a gente tem a maior parte das emissões de gases de efeito estufa nesse escopo 3, né? Eu tenho uma curiosidade, porque a primeira parte da pergunta você já respondeu, que é a seguinte: o que compõe seu escopo 3? Se você tivesse que descrever brevemente, né, só para eu entender o processo. Eu acho que o escopo 1 eu entendi, dentro da sua descrição, quais são os principais emissores de gás de efeito estufa, mas eu gostaria de escutar também do escopo 3, para a gente poder continuar fazendo as nossas reflexões e depois, se for o caso, trocar algumas ideias em relação à forma de abordar outros players da cadeia produtiva, né? Porque nem todo mundo imbuído do mesmo propósito, né, de fazer uma descarbonização equilibrada de agora até 2050, né? Tem muita gente deixando para fazer tudo em 2050. A gente sabe Isso é que mais se deixar difícil. tudo para 2050
essa coisa não vai acontecer de uma forma equilibrada e alguém vai pagar a conta, né? Normalmente quem paga a conta somos nós, contribuintes, né? João, a gente tem lá dentro do escopo 3, você me fala o número e eu acabei tirando o slide que falava exatamente sobre isso, acho que são 11 grupos, né, se eu não me engano, e nós atacamos acho que 7 ou 8 deles, né, como mais relevantes. Mas os principais para nós são transporte, entre plantio da madeira e a extração da madeira no campo, trazer toda a madeira para cá. Para vocês terem uma ideia, a nossa média, assim, eu preciso de 4 toneladas de madeira úmida para 1 tonelada de celulose fabricada, tá? Porque metade disso é água da madeira, ela tem mais ou menos 50% da água, e a outra metade são outros constituintes da madeira que não são as fibras de celulose, né? Que ajudam na nossa geração. Então, esse é um dos principais. O segundo são, nós somos uma indústria química, né? Nós usamos aí processos químicos na extração da madeira, nós usamos químicos para controles da fabricação das fibras e do papel. Em alguns casos, nós usamos também revestimento no papel. E esse revestimento vem, às vezes, de material de mineração, como carbonato de cálcio ou caolin, né? Ou látex também, fabricados de químicos. Então, esses são os dois principais componentes aí da nossa matriz de escopo 3 entrando no nosso processo. E na saída, o principal aí é o destino final, né, dos nossos produtos. Apesar dele ser biodegradável, ele no final, depende da aplicação, depois de alguns ciclos de reciclagem, ele acaba gerando o CO2 ou metano, né? Então aí sempre há uma visão de como é que é o melhor uso final e de maior intensidade da circularidade das cadeias, de forma que você possa reutilizar muito mais vezes as embalagens de papel ou a reciclagem desse material. Então, esses são os pontos principais. Mas acho que no nosso site, se você tiver interesse, João, você não pode me pedir, existem explicações bem detalhadas sobre os vários segmentos aí que compõem a nossa matriz de escopo 3. Ah, bacana. Obrigado pela resposta. E se você estiver precisando de transporte de veículos leves e comerciais de baixo carbono, é só falar com a Stellantis, tá certo? Desde que seja motores da MWM, não é isso? Não, a gente tem solução para tudo. Muito bom. Obrigado, João. Na sequência aqui, Newton. Boa tarde a todos. Prometo que vai ser rápido, tá, Francisco? A minha pergunta é como é que a Klabin está enxergando, ou se está no mapa de vocês, projetos de recuperação de área degradada, e alguns, inclusive, combinando a recuperação da área com plantação florestal. Como é que vocês estão olhando? Nós temos um programa grande, né? Eu mencionei a Klabin, já tem 42% das suas áreas são áreas nativas preservadas, né? Muito acima do que pede o código normal aí das áreas de preservação permanente ou as áreas de reserva legal, né? E a gente tem trabalhado muito, principalmente quando a gente faz aquisições de áreas. A Klabin é bastante ciosa nesse processo. A gente faz todo aí o mapeamento de mananciais, de proteção. Então, algumas dessas áreas, às vezes, eram, por exemplo, pastos, né? E aí o gado, por exemplo, entrava até a área de preservação permanente, e nessas a gente faz recomposição de área. E a gente tem dois programas muito interessantes que fazem parte do nosso programa de fomento florestal, que é um trabalho aí com pequenos e médios, geralmente donos de terra, agricultores. Para um deles se chama matas legais, ou seja, o legal vem do legal mesmo de ser cool, mas também de legal de fazer frente a atender as legislações. Então, nesse a gente ajuda a planejamento da propriedade, de forma a atender todos os requisitos legais, inclusive em processos de recuperação de área. E um dos nossos CODs, por exemplo, é o plantio de 1 milhão de espécies nativas até 2030. Nós já chegamos na metade dessa curva, tá? E o outro programa se chama Matas Sociais, em que a gente tem um trabalho de envolvimento desse pequeno produtor no planejamento da sua propriedade, e aí o Sebrae trabalha muito junto com a gente, e aí ele tanto faz produções de
hortifruti ou tem sua pequena produção aí de pecuária, leite, etc. Mas a gente busca bastante integrar esse produtor nas nossas cadeias produtivas. Então, a alimentação dos nossos restaurantes industriais, por exemplo, a gente tenta fechar com a agricultura e principalmente produtores de hortifruti nas regiões onde a gente está. E um ponto interessante, a Klabin tem um parque ambiental, um parque ecológico Klabin. Ele é um parque que existe desde 1989 e ele trabalha com a recuperação de animais silvestres, né? Ele está localizado em Telêmaco Borba, é uma área de mais de 10 mil hectares, com diversos criadouros, aí tem programas de desenvolvimento de criadores de reinserção de fauna, mas também de recuperação daqueles animais que sofreram algum tipo de acidente e manutenção daqueles que não podem retornar à vida silvestre. E hoje a gente tem lá uma central, um restaurante que produz mais ou menos aí 400 a 500 refeições por dia para alimentar esses animais e grande parte dela é integrada aí com esses pequenos produtores. Então, esse projeto todo social visa a recuperação de áreas degradadas. E em várias dessas áreas, a gente está trabalhando agora a questão da conectividade, criando corredores ecológicos, né? É mais fácil isso acontecer ao longo dos rios, né? Porque você tem as áreas de preservação permanente nas margens, mas da onde é necessário a gente faz trabalhos de recuperação de áreas degradadas, tá? Em alguns casos a gente tem feito aí conversão de pastos, né? De pastos para floresta, e aí nesse tipo de conversão, inclusive, cabe crédito de carbono, porque você passa a fixar muito mais carbono com isso. E uma parte do trabalho do nosso Matas Sociais é que esse crédito de carbono também retorne para esse pequeno produtor que teve sua área integrada. Então a gente tenta criar um ambiente aí geral de participação junto com os outros integrantes das nossas bacias madeireiras ou bacias hídricas, né? Puxa, muito bacana, Francisco, excelente material, excelente conversa. Acho que até em respeito ao nosso horário, está chegando aqui ao final. Agradeço mais uma vez sua participação. Reforço, né? A Zil deixou para vocês aí no chat os links para as apresentações anteriores, né? Acho que quem tiver interesse e está aqui com a gente pela primeira vez pode conferir essas outras apresentações também. E assim como essas, a do Francisco depois deve seguir lá para o canal do YouTube também, né? As empresas que tiverem interesse de outras apresentações, fiquem à vontade de contactar aqui o time da CNI, principalmente a Zil fica aí à disposição, né, para outras apresentações. Tem como então, passar o link obrigado. novamente, André? Porque eu não estou vendo. Acabei de chegar, chegou o link. Isso. Ela acabou de compartilhar mais uma vez aí para garantir todos conhecerem. André, poderia fazer só mais uma palavrinha, se você me permite? Pois não. Tem um trabalho aqui, você deve conhecer. Isso aqui mora na minha mesa, isso aqui. O que é isso? O jornal? Isso aqui mostra o que é a madeira, o que sai da madeira. É uma loucura. É Muita coisa. possível fazer muita coisa com ela. Uma das nossas linhas de pesquisa e desenvolvimento está na maior valorização aí dos nossos ativos florestais, né? O que mais a gente pode fazer da madeira que não celulose, papel e energia, né? A gente teve a oportunidade já de discutir, por exemplo, com o Ferrarese, algumas oportunidades nisso. Isso. E a gente também está à disposição de vocês aí, se quiserem maiores explicações ou se quiserem conhecer um pouco mais dos trabalhos da Klabin. Maravilha. Muito obrigado a todos e uma boa tarde para vocês. Obrigado aí, gente. Muito obrigada, pessoal. Até mais, boa tarde. Obrigada.